Oi pessoal, mais um vídeo do canal Estofador Raiz. Muito obrigado aí pela feedback aí do pessoal, está sendo muito bom. O pessoal tem compartilhado bastante, tem visto os vídeos. Muito obrigado aí por tudo que tem acontecido. O canal tem pouco tempo aí, mas está crescendo. Obrigado pelos inscritos também. E aproveitar para pedir vocês para dar aquele like aí, se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações, afinal de contas a gente traz conteúdo diário para vocês aí, inédito, tá? Hoje, vocês devem estar percebendo aqui que eu estou com um trabalho aqui por fazer, estamos desmontando na preparação, são 5 módulos, aí um deles nós vamos filmar do início ao fim, passo a passo da reforma, para vocês estarem aprendendo. Mas não adianta nada a gente filmar tudo correndo, não mostrar detalhes, então hoje eu tive uma ideia de trazer para vocês aqui as etapas do início da confecção do material. Então, primeiro momento, quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade de entender como que a gente pegava material torto assim, todo torto com essas bordas tortas, tá vendo? Ele não está quadradinho nem retangular por igual, tá torto assim, essa beiradinha. Como que a gente fazia para deixar ele quadradinho ou retangular direitinho, com a mesma medida em cima e embaixo na lateral. Por onde partir? Eu parto daqui de cima, eu parto de baixo, vou partir daqui, lado esquerdo, lado direito, a gente fica meio perdido, o iniciante principalmente. E para isso, nós temos um segredinho, temos o esquadro, uma ferramenta muito importante também, que você tem que passar a entender. O esquadro, ele tem os lados aqui perfeitos, tem esses lados aqui que já estão no alinhamento perfeito. E tem também aqui, ó, tem um alinhamento aqui também, que ele pode ser feito assim, na parte triangular, se você quiser fazer um triângulo, encostar ele aqui, essa parte aqui, na parte reta do material. Para alinhar esse material, o que eu vou precisar? 2 quadros. Primeiro passo, começar pelo esquadro. Vou precisar de uma régua se o material for grande. A sua estofaria precisa ter uma régua grande. E se o material for pequeno, tem que ter uma régua pequena. Ou seja, nós precisamos de uma régua grande e outra pequena. Alguns estofadores costumam usar uma régua de alumínio, porque a régua de alumínio não está suscetível a empenar. No caso nosso, a gente utiliza uma régua de uma madeira nobre ali com furos. Vou mostrar para vocês aqui, com alguns furinhos, que é de desempeno, para não ficar empenando no sol, na chuva. Ela tem esses furinhos. E é uma madeira bem nobre, que nem se vê mais, madeira antiga. Então não há necessidade de trocar essa régua, até mesmo pelo valor histórico que ela tem, se passou aí de avô para pai e de pai para filho. E essa reguinha é de uma boa madeira também, a gente gosta de utilizar ela. Agora, como que nós vamos começar a fazer esse corte aqui? A gente vai ter que procurar um lado que for maior aqui, então um aproveitamento do material, um lado que for menor. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ver aonde que eu vou conseguir esquadrejar esse material. Aí eu vou esquadrejar ele, é o seguinte, você colocar essa régua e esse esquadro dessa posição e vai fazer um risco, tanto assim como assim, tanto na lateral quanto subindo. Você faz o risco e esses dois lados aqui vão se tornar lados que estão esquadrejados. Vamos fazer isso aqui agora, fazer esse alinhamento. Aí depois de feito esse alinhamento, eu tenho 2 lados que já estão perfeitos. Aí desses lados perfeitos, aí você pode ir para o outro lado com o esquadro. Aí você pega o esquadro de novo, põe na régua e alinha com essa linha que já está feita aqui. Ó. Essa linhazinha já está feita. Então eu vou botar o esquadro aqui, vou alinhar com essa linha e aqui é só fazer o risco agora. Fiz esse risco, se tornou mais fácil ainda. Agora eu nem preciso da régua pelo espaço daqui. Ó. Agora eu vou encostar aqui, ó,
nessa linha direitinho, vou até o limite dela aqui, ó, pronto. Aí eu já tenho aqui um novo alinhamento. Feito as 4 partes, o material já está alinhado. Agora, o próximo passo é cortar essas bordas. Ó, agora o material já está alinhado, tá vendo? Não é difícil, gente, é fácil. A questão de ir pegando o jeito, se esqueceu a nota, entendeu? Volta o vídeo. Agora eu tenho uma tesoura, essa tesoura que vende em casa de decoração, ela é melhor para cortar materiais maiores. Mas você pode fazer com a tesoura menor também. Agora nós vamos cortar as bordas do material. Lembra daquelas aulas de escolar que você cortava os papéis para recortar figurinha, para fazer desenho, para colar no papel? Aí você agora vai voltar a essa prática. E até a gente conseguir pegar a prática aqui da tesoura, ela pode sair torta a linha, o corte da linha. Mas aí você vai treinando no tecido, no material mais velhinho, até que você consiga cortar retinho. É importantíssimo fazer esse alinhamento quando se trata de serviços maiores. Serviços menores a gente pega até, eu tenho um vídeo aqui que eu fiz uma forração de uma tábua de passar roupa, que eu peguei um material desalinhado, botei em cima da mesa, botei a tábua em cima e cortei em volta. Porque são serviços menores que geralmente a gente ensina tutoriais para a pessoa de casa fazer. Mas quando é algo mais profissional, que exige medidas, o primeiro passo que nós fazemos é isso, ó, tornamos ele um material simétrico, um material certinho, com os 4 lados iguais, fica até mais bonito. Daria para fazer uma capa de uma Bíblia, uma capa de um diário, de um livrinho, daria para fazer a bainha aqui e tudo. Nesse caso aqui é só uma demonstração. Então, vocês já viram aqueles sofás que eles falam que eles têm costuras de matelassé, tem capitonê. Então nós vamos fazer um matelassé aqui. O que é o matelassé? Matelassé é uma costura assim, assim e assim com puxadores, 4 puxadores. Então nós vamos simular um assento de um sofá, só que em miniatura, né? Aí aqui não precisa alinhar, a espuma você pode cortar ela. Aqui eu estou utilizando uma espuma de 1 centímetro de espessura, densidade 23, que ela serve só para isso mesmo, para braço de sofá, para compor o braço, essas coisas assim. Aí aqui nós acertamos a costura, porque o matelassé exige que tenha uma espuma acoplada ao corvinho. Agora, para costurar na máquina, precisa de um TNT por baixo para não ficar agarrando. Então, nós vamos fazer isso, vamos colocar o TNT. Isso é uma amostrinha grátis, pessoal, de uma coisa maior que você vai fazer. Eu estou fazendo assim porque aí você perde um pouco o medo de fazer também. Você vê, poxa, uma coisa tão simples, né? Aí, digamos, ó, esse aqui tem amostrinha, né? Esse aqui tem 20 por 30. Digamos que você fosse fazer um assento de um sofá de, vou colocar aqui, de 1,10 m por 74. A diferença é somente o tamanho, porque a ideia é a mesma. Aí o que nós vamos fazer agora? Ó, nós vamos dividir ao meio, pegar esse material e dividir ao meio. Dividir ao meio, dou um piquezinho aqui, ó. Pique. Aí vai ficar isso aqui, ó, essa marquinha. Dividir ao meio, do outro piquezinho do outro lado, pique. Dividir ao meio aqui, ó, do outro piquezinho, pique. No outro meio também, pique. Pronto. Ficou mais prático para riscar agora. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer 4 risquinhos. Aliás, 2 risquinhos. Um na vertical, outro na horizontal. Para cá. Para cá. Para que a gente vai fazer isso? Tem outras formas de fazer também, mais fácil e mais rápido. Mas eu quero aqui para mostrar facilidade para quem está iniciando. Aqui a gente já tem como partir as medidas do matelassé daqui. Então vamos dizer que
eu faço aqui o matelacê com 10 centímetros. 10 centímetros. Olha só, para vocês verem, ó, 10 centímetros. Então eu sei que 5 está no meio. Olha lá, o 5 está partindo do meio do risco que eu fiz. Então eu posso fazer a marcação aqui, ó. 5, 10. Aqui embaixo a mesma coisa. Boto o 5 no meio, aí risco o 5 e o 10. Aí nós vamos fazer um quadradinho, no final vai ficar um quadradinho, vocês vão ver. Aí esse aqui eu risco aqui, ó. Risquei aqui. Risquei aqui. Então esse meio foi só para marcar aquilo ali. Esse meio nós vamos até apagar ele. Nós vamos apagar esse meiozinho aqui agora. Porque ele não vai ter costura nesse meiozinho. Foi só mesmo para marcar esses dois. Agora nós vamos fazer ao contrário aqui do outro lado, ó. Mesma coisa. A gente vai colocar com a mesma medida. 5 aqui. Para fazer 10. Aqui igualzinho. 5 aqui. Para fazer 10 centímetros no total. Agora eu venho aqui e apago essa risca do meio para não confundir. E vou fazer o risco agora ao contrário aqui. Esse risco, pessoal, é para eu poder costurar lá na máquina, para não ficar torta a costura. Entendeu? Eu posso dar uma costura única aqui, como também eu posso dar duas costuras, costura dupla. Fica mais bonitinho. Vou dar um reforço aqui na risca. Pronto. Riscou aqui. Vocês veem que não é complicado. São detalhes, são muitos detalhes. E com o tempo você vai pegando. Aí vai ficar esse quadradinho aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar agora a espuma acoplada a ele, ó, espuma acoplada. Eu vou colocar o TNT, vou costurar e volto para mostrar a vocês o resultado. Pessoal, prontinho, está todo besuntado de óleo. Por quê? Nas máquinas que são chamadas de transporte duplo, a gente não precisa botar óleo, mas nas máquinas que são retas simples, é um macetinho para a sapatilha da máquina deslizar aqui e não ficar prendendo a linha. Agora eu vou pegar o que? Vou passar um pouquinho de água no pano. Vou tirar esse óleo com a água. Sequei ele. E aqui já dá para visualizar que bonito que fica. Esse efeito é chamado de matelacê.
tá vendo? Pessoal, vou chegar mais para perto, tá vendo? Ele tem o corvinho, que a gente, do início ao fim, a gente viu aqui, como que faz a marcação, para poder fazer essas medidas. Depois tem a espuma acoplada a ele, e depois tem o TNT acoplado à espuma. Aí fica 3 camadas. Isso aqui é uma diminuição do que é feito num assento de um banco de carro, de um sofá. E aí aqui por trás, em cada dobrinha, em cada união dessa cruzado aqui, dessa linha aqui, a gente passa bota um reforcinho aqui, um tecidinho aqui, passa uma agulha com uma linha e puxa isso aqui para baixo. Quando puxa, aí fica aquele fundinho, igual vocês veem nos sofás, nas cadeiras de escritório tem muito esse modelo também, nos bancos de carro também. Essa costura que eu fiz foi única, mas você pode fazer uma costura dupla, fica mais bonitinho ainda, entendeu? Então esse é um dos macetinhos da profissão. Também vou estar ensinando a vocês aí um outro vídeo, tipos de costura de volante. Tem essa costura aqui, ó, que é feita à mão, na máquina e à mão. Tem essa que é feita totalmente à mão, tá vendo aqui? Que legal, o tipo de linha que a gente usa, o tipo de costura que a gente faz. Nesse vídeo de hoje foi falando sobre como medir, como cortar, como acoplar e o resultado final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreve no canal aí, curte, comenta, compartilha. Gustavo, Estofador Raiz. Manda seu like, dá seu like aí, envia para um amigo, tá bom? O canal tá aí, precisa de opiniões aí de vocês para estar crescendo junto com vocês. Dá a sugestão aí de quais vídeos que vocês mais gostariam de ver, tá bom? E até a próxima, pessoal. Hoje foi esse o vídeo.